Fala galera, beleza? Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos e especialista em timing de entrada. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Vou trazer para vocês a importância dos 3 Cs que antecedem o timing de entrada. Então vamos lá, passem para mim por gentileza se o áudio está ok, se a imagem está ok. E eu já vou aqui compartilhar uma tela com vocês para esse aulão de hoje. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, galera no chat, tudo certo aqui. Beleza, galera. Seguinte. Vou colocar minha tela aqui. Antes de eu colocar, acho que eu já vou colocar agora que vai ficar mais fácil até para vocês aprenderem, quer ver? Vamos por aqui, ó. Tela 1. Deixei um estilo aqui, vamos ver se vai ficar melhor, ó. Vejam aí. Estão enxergando o que está escrito? Deixei separadinho aqui para a gente falar de cada um individualmente. Então vamos lá. Felipe, tô chegando agora no canal do FPLM, tô tentando melhorar meu timing de entrada. Às vezes eu entro, o preço vai contra, ou eu entro e não me dá saída, ou eu entro e pega meu stop e depois anda. Várias coisas ali que a gente sabe que um timing de entrada não bem regulado pode ocasionar no trade, que acaba infelizmente ocasionando, né, em prejuízos. Então vamos ajustar essas coisas e conscientizar vocês a compreender tudo isso. Esse vídeo aqui é principalmente para quem está chegando no nosso canal, mas serve também para membros FPLM. Então, membros FPLM que não chegaram nessa parte do material ainda ou não compreenderam totalmente isso, vai estar ajudando vocês também nisso. Combinado? Então vamos lá. A melhor forma de vocês compreenderem um bom time de entrada é separando as coisas que antecedem ele. Por que eu estou falando isso? Infelizmente, a gente fica muito com mentalidade de setup. É normal, é usual em treinamentos anteriores vocês já terem visto algum estilo de entrada baseado no cruzamento de alguma coisa ou acontecimento de alguma coisa fixo, pontual. Ou seja, cruzou média com média tal, pode ser um gatilho de entrada, né? Até usado esse nome, gatilho de entrada. Ou muitas agressões no time in trades, significa que a agressão move preço, pode fazer o preço continuar subindo. Então repara, sempre a gente vem com uma cultura anterior de colocar nas costas da entrada uma variável levando tudo nas costas, levando o time inteiro sozinho. E esse é o grande problema do timing de entrada. Fala, mas Felipe, o timing de entrada não é esperar alguma coisa acontecer para mim ir lá e entrar? É, só que você não pode esperar uma coisa só acontecer. Não dá para deixar nas costas de uma variável só. Já dizia o ditado, né? Jogador sozinho não faz time. E aqui entra a separação das variáveis que são importantes de serem visualizadas para vocês compreenderem o que deixa um bom time de entrada. E vamos lá para elas, ó. São elas: contexto, cenário e aqui, por último, comparativo, que aí sim entra a parte de tomar uma decisão. Mas olha só, antes de tomar uma decisão, tem coisas para se visualizar anteriormente, certo? Então, no momento que você está operando lá, vai dar um clique, certo? Estou ali para dar um clique.
Você lembrou de olhar o Investing? Você lembrou de olhar o Finance and Juice? Você lembrou de anotar se tem notícia? Sempre que eu vou operar, eu pego lá, anoto o que tem no dia para não ser pego de surpresa. Existem as break news, né, que são notícias repentinas, existem. Mas aí só essas têm que ser repentinas, não aquelas que você não viu ainda. Então, primeiro de tudo, como é que está o ativo? Está tendo uma notícia? Não. Então, beleza. No momento que você vai operar, acabou de sair essa notícia. Por que é importante saber disso? Porque normalmente, dependendo que notícia que for, pode dar uma direção para o ativo. Então, aqui, ó, se você está num contexto de uma notícia, isso pode gerar um lado, pode gerar um desespero no mercado, uma certa urgência, ou um certo pânico, né? Uma certa euforia para um lado, ou um pânico para o outro. E isso, consequentemente, vai dar uma direção para o ativo se for algo muito nítido para o mercado. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o dólar. Aqui, ó, 18 de setembro. Vamos só conferir quarta passada, exatamente. Então vamos lá, ó. 18 de setembro. Aqui, ó, por volta das 15 horas, tivemos um indicador econômico nos Estados Unidos que deu direção para o ativo. Foi nesse momento aqui, ó, às 15, exatamente, ó. Direção para o ativo para baixo. Depois, no dia seguinte, abriu com o mercado mais para baixo aqui. Esses dois movimentos de queda têm uma explicação. Vamos compreender a explicação aqui? É o seguinte: dia 18 de setembro teve a super quarta. A super quarta, ela faz o quê, né? São as decisões monetárias dos Estados Unidos e do Brasil no mesmo dia, acabam se coincidindo. E aqui, por exemplo, eu estou com o dólar. O dólar, ele é uma paridade. Não é só dólar, é dólar frente ao real. Então, imaginem isso aqui, ó. Uma divisão de dólar. Vou pôr aqui, ó. Dólar. Vocês estão enxergando ali? Estão, né? Dividido por real. Então, o que houve lá nos Estados Unidos? Lá houve um corte nos juros. Então, vamos pegar aqui, ó. Igual. Houve um corte nos juros. De imediato, não, isso assim, não é uma notícia que vai acarretar nesse movimento para sempre. Mas para aquele momento, para o timing de entrada, para o day trade, a primeira coisa que o mercado vai reagir a essa notícia é se houve um corte de juros no dólar, é renda fixa. Significa que vai ter menos prêmio. Menos pessoas, então, vão se interessar em ficar comprados em dólar, porque se cortou juros, cortou prêmio do investidor. Consequentemente, existe uma fuga do investimento de renda fixa em dólar. E aí, ó, você tem uma diminuição dos juros que, pro momento, aqui às 15 horas, gera no mercado uma fuga, uma desvalorização no dólar. Então, se aqui é uma divisão e esse número aqui de cima diminui, o resultado aqui, ó, diminui também, porque você tem um montante, esse montante diminuiu, você vai dividir isso por mesmo tanto de gente. Então, o resultado ali, ó, no final dessa divisão, vai diminuir. Juntamente
com isso, o que acontece? Na mesma quarta-feira, houve um aumento nos juros aqui, ó, no real, que gera o quê? Uma valorização momentânea para a moeda real, certo? Então, aumentou juros, mais prêmio, mais gente querendo pegar o quê? Renda fixa, Selic, mesmo risco, com mais juros. Ótimo, vai ali um valor inicial para essa alocação. Só que isso aqui está embaixo, ó, nessa divisão. Então, quando você aumenta o número da divisão aqui, o resultado final disso vai ser menor também. Você está pegando o mesmo tanto de coisa e dividindo agora por mais coisas, por mais gente. Então, aqui a gente tem uma resultante que faz um movimento em queda, que seria a desvalorização do real, e nessa divisão você tem algo que também, pelo fato de valorizar o real, diminui o resultado aqui no final. Então, às 15 horas, o dólar caiu, a paridade dólar versus real caiu, e quando teve a ata do cupom no fechamento, no dia seguinte, aconteceu o quê? Já amanheceu na queda. Então, olha só, quando você vai fazer um trade, você não pode simplesmente pegar uma média que cruzou com a outra e tomar uma decisão, ou algum gatilho solto e tomar uma decisão, sem entender o que está acontecendo. Não é seguro fazer isso. E aqui a gente fala de timing e fala também de operar com mais segurança qualquer ativo financeiro. Não é seguro você pegar um jogador só fazendo time, acreditar nele sem considerar tudo que está acontecendo. Se tivesse um gatilho de entrada aqui, ó, para compra, com esse contexto acontecendo, não faria sentido você comprar. O que vai adiantar um gatilho de entrada de compra dentro desse contexto que eu estou explicando para vocês? Você vai ser atropelado pelo mercado. Então, isso é contexto. Isso é você parar um pouco de olhar para a tela e tentar entender o global, tentar entender o que está acontecendo antes do clique. Dentro de contexto, entra o que também? O mapeamento. Né? Então, o ativo está caro, está barato, isso vai ser importante. Antes da gente vir até aqui para a parte do mapeamento, só um adendo aqui, né? A gente viu um cenário que está tendo um contexto que está tendo notícia, mas pode existir um contexto sem notícia nenhuma. Então, que as próprias negociações ali já estão precificando um ativo. Em qual deles você está, né? Normalmente, algo sem notícia não vai dar uma direção para o mercado, ele vai ficar ali sem motivador econômico, que vai estar precificando naturalmente aquele ativo. Normalmente ele vai estar numa velocidade um pouco mais lenta. Isso vai servir para você encaixar um trade mais de tendência, mais de reversão. Isso ainda está dentro do contexto. Ainda dentro do contexto, aí sim. Tá caro? Tá barato? Tá em tendência? Tem como saber? Sim. Então vamos pegar aqui as maps, né? Essa ferramenta aqui, ó. Que vai trazer para a gente uma eficiência financeira e inteligência para a gente operar com segurança, ela vai trazer para a gente base se o ativo está caro ou está barato perante a própria negociação daquele dia. Então, ó, chegou nessa linha roxa aqui, ó. Opa, o ativo está ficando barato. Por isso que ele sobe daqui para lá.
Chegou na roxa de cima, opa, tá ficando caro. Por isso que ele desce para cá. Chegou na roxa de cima, ó, tá ficando caro. Por isso que ele desce. Ou de novo, chegou aqui na roxa, o verde aqui embaixo, por isso que a gente pinta de verde, que é para você se atentar para possíveis operações de compra na região barata. E aí, quando o preço chega ali, a gente tem que ter o quê? Um contexto de, opa, esse ativo, ele tá barato. Eu não posso ficar pensando em gatilhos de venda numa região barata. Eu vou começar uma mentalidade ali de, se isso tá barato, eu quero começar a ver coisas que me mostrem compra. Felipe, é só chegar na região verde e comprar? É só chegar na região roxa ou vermelha e vender? Não. Porque se você fizer isso, você vai dar um passo para trás e voltar para a mentalidade setup. Então, o que a gente tem que fazer agora? Dar mais um passo para frente. E aí sim, fazer o comparativo de força. Antes da gente ir para a parte de comparativo de força, quero mostrar para vocês o seguinte, que isso aqui é no dólar, mas eu poderia pegar aqui, ó, também ações. Eu poderia pegar aqui o índice, vou pôr ali para vocês também. Dá para compreender do mesmo jeito. Então, ó, quando a ação está subprecificada, ela vai trabalhar aqui, ó, na região de baixo, ou sobreprecificada na região de cima. Quando está aqui na região de cima, você começa a ter mais seu foco operacional, já vira uma chavinha e você tem que começar a buscar o que vai te dar um gerenciamento de risco positivo. O que vai te dar um timing que, além de você acertar o timing, vai fazer o preço andar mais a seu favor. Então, se você pega um trade aqui no extremo para cá, olha o tanto que anda. Ou de cá para cá, olha o tanto que anda. Então, além de acertar o time, entra também você calcular, gerenciar risco em movimentos maiores. E isso aqui, compreender isso aqui, vai trazer um melhor timing, que vem antes de ir lá e clicar, ir lá e entrei, sair, certo? Então dá para você ter noções se tá caro, se tá barato, se tá em tendência, se não tá em tendência. Vamos pegar o índice aqui, ó. Ó, aqui atrás, ó, ele veio em níveis mais fortes ainda. São vendas de mais alta probabilidade ainda. É só chegar lá e vender? Calma, ainda não. Aí entra a parte de comparativo, a gente já fala delas. Para o índice, vale a mesma coisa. Também dá para saber se o índice está caro, se o índice está barato. Então vamos ver, ó. Chegou nessa região aqui, ó, verde. Opa, vai acontecer alguns sintomas de mercado que vai fazer o preço subir. E teve alguma coisa que aconteceu aqui que não aconteceu aqui, por isso que aqui subiu e ali não, que é o que a gente vai ver dentro de cenário e comparativos. Então, primeiro de tudo, isso tudo é um contexto. Você precisa estar mapeado e saber onde você está para saber para onde você quer ir. Depois você vai clicar. O meu maior loss lá atrás, em 2019, quando eu não tinha essas ferramentas na tela ainda, foi pegar uma agressão de compra no topo, achar que ia subir e o preço caiu tudo. É como se eu tivesse comprado aqui, ó. Um dos meus maiores lojas, não o maior de todos. É como se eu tivesse comprado aqui, ó. Imagina, você viu alguma coisa que te fala que é compra aqui, na região cara. Isso vai fazer o quê? Vai dar loss. Isso vai zoar a operação. Então, tem que deixar a ansiedade de lado
e treinar o mapeamento, porque isso vai ajudar no time de entrada. E como que a gente tira o medo, a ansiedade e tal? É sabendo usar bem as ferramentas e sabendo que isso aqui vai acontecer amanhã, depois, ter a tranquilidade de que elas estão medindo para a gente corretamente o que é caro, o que é barato e trazendo para a gente a possibilidade de um trade com uma informação de valor, certo? Uma informação que dá para você fazer alguma coisa com ela. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, voltar para o dólar, e tudo isso aqui, ó, é contexto, tá? Vamos entender agora cenários. Cenários, praticamente, existem dois. Ou você vai comparar uma map com a outra, ou você vai comparar como que o preço está andando na map. Fechou. Se você conseguir comparar isso aqui, você sabe como que está a força do ativo. Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui. Tá vendo aqui esse momento no dólar? O que é isso aqui? Numa análise tradicional. Podemos chamar isso aqui do quê? O preço indo lá nesse nível aqui, ó. 5.493. Então, foi lá uma vez, foi lá segunda vez, foi lá terceira vez. Isso poderia ser chamado do quê? Bom, poderia ser, nesse caso, uma resistência de preço, certo? E o que a gente faz com a informação de uma resistência de preço? Decide se vai romper ela ou se não vai romper ela. Porque se romper a resistência, a gente vai comprar. Se não romper a resistência, a gente vai vender. É isso que a gente sabe, assim, fazendo de conta que vocês não estão enxergando e nem vão ver o que eu vou ensinar daqui a pouquinho. Então, na análise tradicional, uma risca aqui poderia ser uma resistência. Ou poderia ser o quê? Um topo triplo. Também poderia ser um topo triplo. Pelo fato desse carinha ter vindo um pouquinho mais para cima aqui, ó, do que os outros, faz o quê? Um bonequinho, poderia ser um ombro, cabeça, ombro. Poderia também. Então a gente poderia dar vários nomes aqui e tentar tirar algumas conclusões com elas. Agora, uma análise de cenário muito efetiva que a gente usa aqui é o seguinte: a princípio, se eu olhar somente essa linha amarela, é uma resistência, um topo triplo, um ombro, cabeça, ombro, só ela, o preço bater nessa linha aqui, não dá para tirar muita conclusão até que aconteça algo posterior a isso. Então, não rompeu várias vezes? Beleza, anotei uma resistência. Amanhã, quando eu voltar lá, eu vejo o que eu faço. Ou, é um topo duplo, vou tentar uma defesa do topo triplo. Ou, é um ombro, cabeça, ombro, e aí eu vou ver um rompimento da LTA. Então, enquanto ele está formando ali, é difícil de você tirar alguma conclusão. Agora, olha só que eu vou ensinar vocês. É só você contar a map. Ó, é só você contar a linha que está vindo aqui, ó. Quando ele fez esse topo aqui em cima, era essa linha cinza. Aí caiu. Então aqui ele até passou um pouco da linha cinza. Aí ele voltou lá, repara uma coisa. Até o preço subiu um pouquinho, mas ele não está mais chegando lá na linha cinza. Ele está um pouquinho para baixo, ó. Vamos comparar, ó. Aqui dá uma alfinetada nela e aqui, ó, não chega a ultrapassar. Depois vem só na linha amarela. E o que a gente começa a perceber? Que por mais que o preço esteja subindo ou batendo no mesmo preço ali,
Se você ir contando, foi primeiro mais alto, aí veio diminuindo e veio diminuindo. Perante as linhas aqui, ó. Antes chegava lá em cima, agora não está mais chegando lá em cima. Aqui dentro a gente chama de linhas superiores. Essa é a S1, essa é a S2, essa é a S3 e aquela é a S4. Então, aqui ó, é a S3, aqui é a S2, aqui é a S1. Então, se você reparar, é o mesmo preço. Só que de pouquinho em pouquinho está caindo nessas linhas. Isso é um cenário. Eu consigo fazer alguma coisa com essa informação. A partir daqui, ó, que ele fez um topo, e esse segundo topo aqui já foi numa linha mais para baixo, eu já consigo tomar uma decisão aqui, ó. Aqui eu já consigo pensar em venda, e aqui eu penso em venda de novo, e aqui eu faço outra venda. Aqui não teria como, porque seria o final do dia e passou de um dia para o outro, né? Então você não sabe o que vai acontecer na madrugada, mas se fosse durante o pregão, por isso que é uma excelente oportunidade o mercado americano, porque lá não vai ter isso, só fecha uma horinha por dia. Então praticamente você vai ficar todo momento ali com oportunidade no mercado. Então as ferramentas elas funcionam também no mercado americano, no NinjaTrader. E aí você vai ter oportunidade de venda logo aqui, aqui, aqui. Nos 3 pontos seriam vendas. Por quê? Porque é um cenário do preço vindo, ó, cada vez numa map mais para baixo. E se eu quero fazer uma venda, é importante que esse nível aqui, ó, esteja cada vez mais baixo, porque mostra para mim que a venda está cada vez mais forte. E isso é um progresso da venda ao meu favor. Se eu quero vender e ele está vindo a cada vez em linhas mais baixas, isso é um progresso ao meu favor. Então a gente chama isso de progresso de preço em map. Ele está progredindo para o lado que eu quero operar. Então ele está lá em cima, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Mesmo se for, por exemplo, um topo triplo, duplo, quádruplo, quíntuplo, não me importa que ali é uma resistência ou uma linha só. Eu quero ver o quê? O comportamento do preço nas linhas. Isso é um cenário. Um outro cenário seria o seguinte. Repara aqui, ó. O preço ele parou aqui na linha roxa, e depois na linha roxa, e depois na linha roxa. O que está acontecendo aqui? Muitas vezes a gente acha que o mercado ele é assim, ó, um suporte aqui no fundo. Mas repara uma coisa, o que segurou esse fundo foi justamente o preço ter chego até aqui na linha roxa. Depois, o que tentou segurar esse fundo foi justamente ele ter chego aqui na linha roxa. Depois, o que tentou segurar esse fundo foi justamente ele ter chego até aqui na linha roxa. Então, na verdade, o que está segurando aqui não é um suporte e não é uma linha que está ali de um dia de ontem. Quando começou o mercado, a gente já tinha previsionado que aqui seria um ponto para isso acontecer. Então, você tem um planejamento. E quando o preço ele vem segurando numa determinada map e você vê que isso vem acontecendo diariamente, ou igual em cima, que olha que lindo isso, ó. Essa laranja está sendo venda, 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 essa laranja está sendo venda. E depois essa laranja está sendo venda, essa laranja está sendo venda, essa laranja está sendo venda, essa laranja está sendo venda e essa laranja está sendo venda. O que é isso? É a matemática ajustada, a genialidade do Fernão. Isso aqui. Mas a gente chama isso aqui de TPI. É o translado do ponto importante. O ponto importante que era a venda aqui ontem, passou um tempo, agora é aqui. Passou um tempo, agora é aqui. Passou um tempo, agora é aqui. Tá no dia seguinte, o preço caiu, agora é aqui. Agora é aqui, agora é aqui, agora é aqui. Então, a venda translada
O ponto importante translada. E quando a gente olha um ponto importante com um ponto importante, a gente vai comparar essa linha com ela mesma. 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 Quando a gente compara uma linha com ela mesma, no translado do ponto importante, você está comparando uma map com a própria map. Então, é um cenário de map com map. Beleza, Felipe. Entendi. Rapaz, eu vou dar uma certa atenção a uma determinada linha, porque ali eu tenho algum trade para fazer. Exatamente. Então, é isso que a gente faz para montar cenários. E só existem dois cenários. Só existem dois cenários. Tudo se resume em dois cenários. Ou você está comparando uma map com ela mesma, ou você está vendo como que o preço está andando naquela map. Coloquei uma nomenclatura aqui só para vocês decorarem, para ficar mais fácil. Ah, map com map. Ah, tá. MM. Progresso no preço das maps. Então, progresso no preço. Então, o preço está andando. Em quem? Na map. Então, PPM. Só para lembrar, tá? Só para um processo mnemônico aí, para vocês lembrarem o que é o que. Então, o primeiro que eu mostrei de todos, esse aqui, ó, é quando a gente vê o preço andando na map. Opa, foi S3, S2, S1. Agora, central. Progresso do preço na map para o lado que eu quero operar. E quando eu vou olhar uma linha com a própria linha, então, nesse caso aqui, ó, é a central com a própria central. Ele não veio uma map para baixo, se eu estou pensando na venda. Ela veio na mesma que estava antes. Então, eu vou fazer esse comparativo também. Certo? Beleza. Quero pegar aqui para vocês justamente esse próprio movimento. E agora sim, a gente entra aqui, ó, no comparativo. E aqui fica fácil de fazer o time de entrada. Por quê? Porque você já planejou antes, você já criou um cenário antes, você sabe o que você quer encontrar e aí você só precisa entender o ciclo da ferramenta. A hora que realmente entra uma venda, a hora que entra uma compra. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse cenário, ó, de o preço vindo progredindo nas maps aqui, ó. Certo? S3, S2, S1, central. O que eu preciso para que isso seja uma venda? Eu preciso que tenha força de venda. Eu preciso que tenha agressões de venda. Mas eu vou olhar o Times in Trades? Não dá para ver isso que a gente está procurando aqui num Times in Trades puro. É muito rápido, não é eficiente. Então, como que a gente resume isso? Simples. Olha para o VX aqui, ó. Tá vendo essa ferramenta aqui, ó? Tá vendo que ela é uma montanha assim, ó? São barrinhas, vai descendo, vai subindo. O que acontece? Tá vendo que ela tá regredindo aqui, ó? A barra azul é a força de compra. Se a barra azul, seja azul claro ou azul mais escurinho, está regredindo, significa o quê? Que a força de compra está diminuindo. Então aqui a gente vai juntar duas coisas. Olha, não está subindo nas maps, ele está progredindo para baixo e a força compradora está diminuindo. Se a força compradora está diminuindo, é por quê? É porque a vendedora está aumentando. Então, eu quero venda e para eu vender, eu preciso ver o quê? A venda atuar. Então, se tiver essa regressão aqui, ó, isso me mostra que a venda está atuando. E isso é excelente. A compra está diminuindo, perdendo aquele apetite de fazer o preço subir. Se não vai subir, então é para o outro lado que nós vamos. Certo? Aqui embaixo, repara que a reversão foi do mesmo jeito. Ele veio, ó,
I4, depois I3. Então, ele vem escalando as maps. Esse é um trade também do progresso de preço em map ao meu favor. Eu quero comprar. Se eu quero comprar, ele tem que ir subindo as maps. E olha aqui, a venda estava forte até aqui. Quando começou a subir as maps, começou o quê? Diminuir a venda, ó. Ou seja, aumentar a compra. Então aqui, ó, a gente tem essa força para baixo e o preço vindo para queda, ó. Chegou lá embaixo, a gente tem um cenário montado do preço indo a meu favor e eu tenho aqui, ó, força compradora aumentando. Então, quando você tem o mapa, o cenário e consegue ter essa construção dos 3 Cs e fazer o comparativo que antecede uma decisão de escolha, o timing de entrada vira, sabe o quê? Um detalhe. Vira só um detalhe. Um detalhe que dentro de uma incorporação dos 3 Cs, mesmo se você entrar um pouquinho para frente na compra, ou um pouquinho depois ainda na compra, ou um pouquinho depois na venda, ou um pouquinho depois na venda, ainda vai dar certo. Ainda você está num gerenciamento de risco bom. Ainda você está dentro de algo que está englobando e protegendo a sua tomada de decisão. Que é diferente da gente pegar em qualquer lugar do mapa, qualquer setup fixo e aplicar ele. A gente nem gosta de usar setup aqui dentro, esse nome. Porque um setup único, fixado, ele não vai funcionar. Eu posso colocar um setup de venda aqui, ó, e tá um cruzamento de média tal ou agressão de venda, ou qualquer coisa que dá um gatilho de venda ali, não faz sentido eu vender ali embaixo. Então vai falhar ali. Assim como eu posso ver qualquer coisa que grite para mim compra aqui, que não vai dar certo a compra. Porque o contexto e o cenário, junto com o comparativo, é mais forte do que um candle, do que um desenho de um candle. Quer ver? Vamos ver aqui nesse dia. Ó, esse dia é excelente para isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui, numa análise tradicional, é conhecido como barra elefante. O que é uma barra elefante? Alto deslocamento de preço com alta velocidade. Então, grande deslocamento de preço com alta velocidade, junto com volume. Então, se eu colocar barra de volume aqui, provavelmente vai ter muito volume, porque ainda mais que é a abertura. Não é que é errado. Se você pegar isso dentro de um contexto, com um cenário, com um comparativo, esse gatilho de entrada, naquele momento, vai estar fazendo funcionar. Vai ser uma venda e bora. Vai dar venda. Agora, esse mesmo gatilho de entrada aqui, a gente acabou de ver que lá embaixo era a região barata, onde os players vão comprar. Não adianta esse cara sozinho ali, numa região barata, num contexto ali que já está numa I4, dentro de um cenário que está o preço progredindo na MAP, eu querer acreditar que isso aqui vai fazer o preço cair. Não vai. Então, repara, o que eu falei? Não é incorreto, às vezes vão funcionar, às vezes não vão funcionar esses gatilhos. Se às vezes vão funcionar e às vezes não vão funcionar, a conclusão é que a gente poderia até tirar isso da variável, se quiser. Se eu tenho alguma coisa que, sob uma condição, ora funciona, outra hora não funciona, o que está fazendo funcionar, então, é a própria condição.
Entende isso? Então eu não posso pegar esse carinha aqui e colocar o meu dinheiro suado, que eu mandei para a corretora, e fazer uma venda por causa desse desenho aqui. O que traz a segurança nas ferramentas para a gente é justamente que a gente está organizando as negociações e baseado na organização das negociações, tendo uma informação de valor que dá para tirar uma conclusão matemática e operacional daquilo. Entenderam? Então, o timing de entrada, ele não pode ser composto. Então, até aqui, ó, simplesmente por um candle, ou seja positivo ou seja negativo. A gente tem que fazer o comparativo para tomar uma decisão. E aí, aqui dentro, o que a gente aplica? A gente aplica tanto o VX, quanto também a própria ferramenta FPLM. Então, ó, essa ferramenta aqui, ó, vai ajudar a gente a visualizar o ciclo de mercado, que é o que hora que eu vou entrar. Qual é o timing exato? É quando o FPLM que vai trazer essa melhor solução para a gente, quando tiver fluxo comprador. Então, quando eu chegar numa região de subpreço e tiver fluxo comprador, que é um fluxo suficiente para trazer ali uma mudança no mercado, aí sim eu vou estar pensando em compra aqui. Depois que eu montei uma estrutura com os 3 Cs, aí eu vou pensar, opa, que hora entrou compra? Aqui. Então entrou compra numa região de compra dentro de um cenário de compra. Entrou compra num contexto de compra, com cenário de compra, com comparativo de compra, aí eu vou pensar em compra. Aí isso sim é extremamente seguro. Isso sim é extremamente assertivo. Porque a gente não está colocando tudo nas costas dessa ferramenta só. Porque até mesmo, pessoal, eu falo isso, não é puxando sardinha para FPLM. Eu estou nesse projeto porque eu me orgulho muito desse projeto. Para mim é a melhor coisa que existe. Por isso que eu estou aqui ensinando vocês, passando para vocês esse conhecimento. Se tivesse coisa melhor, eu ia mostrar a coisa melhor possível aqui, porque eu sou apaixonado por mercado, adoro compreender as coisas. E aí, até mesmo a nossa ferramenta, se você não colocar ela junto com as demais, junto com o mapeamento, essa ferramenta aqui é uma ferramenta de timing. Só que até mesmo a nossa ferramenta de timing, você tem que colocar dentro dos 3 Cs. Por quê, Felipe? Então vamos lá, vou te explicar. Aqui eu montei para vocês um cenário de preço progredindo em MAP. Se eu estou vendo um preço progredindo em MAP para baixo, eu quero focar em venda, porque é o cenário que vai pesar para o meu trade dar certo. Então, o que eu tenho que fazer? Quando a ferramenta estiver mostrando venda, eu vou ter o meu timing de entrar na venda, a partir do primeiro topo formado no caso. Então, a partir daqui, ó, que eu já tenho um comparativo, que eu estou vendo que o preço está caindo, e a partir daqui eu crio um cenário, eu vou focar em venda. Ó, legal. Aqui ele veio uma map mais para baixo, eu vou focar em venda. Excelente. E aí, dentro desse cenário, eu não vou focar em compra, por exemplo. Felipe, mas daria certo, ó. A ferramenta virou verde e você comprou. Daria trade. Ok, mas aí você volta para a mentalidade setup. É muito mais saudável eu encaixar um trade de venda
num cenário de venda, porque é um trade que ele pode me dar esse tanto aqui, ó. Esse tanto aqui que eu quero. Então, eu posso pegar até mesmo a nossa ferramenta de time e filtrar dentro do cenário. Não preciso fazer essa compra. Eu posso, dentro de um cenário de venda, o preço está caindo nas maps, progredindo nas maps, eu quero buscar venda. Assim como aqui embaixo, numa região de subpreço, região barata, ela pode estar mostrando venda aqui, ó. Opa, tá vendedor. Só que aqui eu já começo a construir o quê? Um cenário, um contexto que esse ativo está ficando barato. Opa, esse ativo está ficando barato. Então, o meu foco de timing vai mudar para, se eu estou num contexto de ferramenta e que elas estão me mostrando que está barato, eu não preciso mais buscar venda. Eu posso começar a buscar compra. Por quê? Porque eu quero esse movimento aqui, ó. Esse. Eu não quero um gerenciamento de risco minúsculo. Eu não quero fazer uma vendinha daqui a aqui. Não que eu estou recusando um trade, mas a gente tem que levar em consideração o gerenciamento de risco. O que é melhor? Eu fazer um trade, colocar meu capital em jogo para fazer um trade daqui a aqui, ou fazer um trade que eu sei que pode me dar isso e aprender a fazer ele e trabalhar nele assim. Nem que eu não pegue tudo isso. A gente vai buscar frequências, que são fatias desse movimento. Nem que eu não pegue ele inteiro, mas só de eu estar posicionado no melhor trade possível, isso vai fazer o quê? Deixar minha confiança maior, porque eu vou acertar mais. E acertar é muito importante para a confiança do trader. Muito importante. Certo? Então, até mesmo dentro de uma ferramenta, que é a nossa ferramenta FPLM, para timing, que eu vou olhar o ciclo do preço virando, eu também sigo esses conselhos que eu estou passando para vocês. Eu coloco ela dentro de um contexto e um cenário e um comparativo para depois fazer meu trade. Porque isso vai trazer para mim um melhor gerenciamento de risco possível. Eu vou filtrar trade que eu sei que pode ser pequeno. Eu vou filtrar os trades que eu sei que pode ser filtrar a meu favor os trades que podem ser grandes. E isso deixa meu time melhor. Por quê? O time me deixa melhor. Porque aquilo que eu falei, se você está dentro de um cenário que ele pode subir tudo isso, se você comprar aqui, ou se você comprar aqui, ou se você comprar aqui, lembra que eu falei? É um detalhe. É só um detalhe. O que está fazendo esse preço subir é o cenário correto. Então, mesmo que você pegue um pouquinho depois, você está no cenário correto. Se você pegou um pouquinho antes, você está no cenário correto. O peso do negócio não está no que vocês aprenderam a vida inteira antes. Não está no cruzou tal coisa. O peso do negócio não está na ferramenta ter ficado verde aqui. O peso do negócio está em região barata. Criei um cenário. O preço está I4, I3 progredindo na map. Aí sim, aqui eu vou focar no time. Entenderam esse raciocínio? Então, usem esse raciocínio para a vida operacional de vocês. Vai fazer economizar muito desgaste operacional e, com certeza, trazer mais segurança no operacional de vocês. Combinado, pessoal? Essa foi mais uma aula semanal aqui. Quinta-feira que vem eu volto para fazer mais uma aula aqui com vocês. Tenho certeza que vocês curtiram bastante, aprenderam bastante. Vou encerrando aqui. Um grande abraço a todos. Fui!